quais são os requisitos para ter direito à pensão por morte? Primeiro requisito, tem que comprovar a morte do segurado falecido. Esse requisito aqui é super tranquilo, a certidão de óbito ela é suficiente para comprovar a morte. Contudo, existem os casos previstos em lei, que é o caso de morte presumida. No caso da morte presumida, daquela pessoa que estava em um acidente trágico, às vezes isso acontece muito em terremotos, aquelas tragédias de avião, essa morte presumida deve ser decretada por decisão judicial. Então, para que esse segurado ele venha requerer a pensão por morte, deve apresentar a sentença declarando a morte presumida. Segundo requisito, nós vamos entender, a pessoa tem que ser aí dependente do segurado falecido. Tem que ser ou do grupo 1, ou do grupo 2, ou do grupo 3, daquelas classes que nós falamos anteriormente. Se não for, não tem direito aí à pensão por morte. Terceiro requisito, qualidade de segurado do falecido. Não é todo mundo que morre que tem direito, que deixa direito para os seus dependentes à pensão por morte. Essa pessoa precisava, no ato da morte, na hora da morte, ser segurada do INSS. Ou trabalhar com carteira assinada, contribuinte individual, contribuinte facultativo, ou receber a pensão ou estar recebendo algum benefício, com exceção do auxílio acidente. A pessoa que recebe auxílio acidente, mas não tem a qualidade de segurado, ela não é segurada, tá bom? A não ser que ela receba, mas contribua para o INSS de alguma outra forma. Vamos lá, aqui na verdade não é nem, aqui é requisito que vai determinar o tempo que a pensão por morte será paga. No caso das mortes ocorridas a partir de 15 de janeiro de 2015, é necessário que o falecido tenha contribuído pelo menos 18 contribuições. Caso contrário, a pensão por morte, independente para qual tipo de dependente seja, ela terá a duração aí de apenas 4 meses. Vamos lá, pessoal. A MP 664, que posteriormente foi convertida na Lei 13.135 de 2015, aí, que entrou em vigor 15 de janeiro de 2015, ela instituiu uma nova carência, que é a carência mínima de 18 contribuições, 1 ano e meio aí de contribuição para que ele venha deixar a pensão. Ou seja, caso o segurado falecido não tenha contribuído pelo menos 18 vezes para o INSS, os seus dependentes terão direito tão somente a uma pensão durante 4 meses. Agora, caso ele tenha ultrapassado as 18 contribuições e ele deixará, e isso, a quantidade e a duração da pensão por morte dependerá aí de cada tipo de dependente, se é filho até 21, e dependendo da idade do cônjuge e do companheiro, mas a carência exigida para concessão de pensão por morte mínima é de 18 contribuições. Agora vamos falar sobre a duração do benefício da pensão por morte, porque isso vai variar de caso para caso. Primeiro caso, aquele segurado falecido que não tinha ao menos 18 contribuições, nós já falamos sobre isso, os seus dependentes receberão a pensão por morte por apenas 4 meses. Agora, vamos falar aqui sobre a questão do companheiro e do cônjuge e dos filhos. Filho receberá a pensão até os 21 anos, também já falamos, salvo no caso daqueles que possuem alguma deficiência, alguma doença que seja grave, considerando a legislação previdenciária. Essa pensão durará enquanto perdurar a deficiência, ainda que seja até a morte do dependente. Vamos lá. Também haverá um escalonamento sobre a duração do benefício de acordo com a idade do segurado, na verdade, aí do dependente. Vamos lá. A pensão durará 3 meses para o cônjuge ou companheiro que tiver menos de 22 anos. A pensão durará 6 anos para o cônjuge ou companheiro que tiver entre 22 anos e 27 anos. A pensão durará 10 anos para aquele que possuir entre 28 e 30 anos. 15 anos para aquele que possui entre 31 e 41 anos. 20 anos para quem possui entre 42 anos e 44 anos e será vitalícia apenas para os cônjuges e companheiros que possuírem 45 anos ou mais.